eu já tenho disponível no YouTube. Eu criei um canal, aí eu jogo lá essas aulas que foram ministradas. Teve umas que eu gravei, mas sem a presença física, só a voz mesmo e os slides, certo? Deixa eu só... Professora, só uma dúvida. Pronto. No dia 1 de outubro é uma sexta, é a quarta avaliação. Eita, será que eu errei? Bem fácil. Mas aí eu corrijo, certo? Tá. Deixa eu só ver aqui. É porque... Deixa eu pegar aqui o calendário, que é melhor. Deixa eu ver aqui, que às vezes... Eu coloquei... Cadê? 1º de outubro, não foi? Isso. No dia 2. Na quarta-feira. Eu errei. Quando eu fui construir... Porque eu utilizei a tabela... Aliás, o calendário acadêmico. Aí eu coloquei... Para cada disciplina, fiz as bolinhas e coloquei uma coisa, eu acabei me confundindo na construção do cronograma, certo? Mas é dia 2, certo? Não seria dia 28, não? Porque dia 2 é sábado. Deixa eu ver. É em outubro, né? Isso. Aí seria dia 28 de setembro, eu acho. Ué, espera. Deixa eu ver aqui, 2020.28. É uma terça. Nossa, eu errei tudo aqui. Ah, não, tá certo, é terça mesmo. Deixa eu ver aqui. Terça, eu estou dizendo quarta, é porque eu já estou confundindo com a outra disciplina de fisiologia do sistema respiratório. Aí, deixa eu ver, 9, 28, 21, outubro. Não, tá 1º mesmo. Aqui, pelo menos, eu estou seguindo o calendário. Deixa eu ver aqui no celular. Vai que esse calendário tá doido, eu acabei seguindo ele. Deixa eu ver, outubro. Eu acho, minha gente, que o que está errado é o calendário que a instituição deu. Eu não utilizei o calendário convencional, não, mas eu vou corrigir, certo? Eu utilizei o calendário que é entregue pela instituição para facilitar a construção do cronograma, que eu acho mais fácil. Aí eu não utilizei o calendário convencional. Então, o que é que acontece? O que está errado é o calendário, certo? Mas eu vou corrigir. Se preocupem não, que eu vou corrigir isso para vocês, certo? Que eu utilizei isso aqui, mas está errado. É o calendário que está errado. Que fica fácil para construir o cronograma. Bem, então eu vou fazer os ajustes, certo? As correções, e reenvio o cronograma para vocês. E acredito que vai estar errado nos demais, certo? Pronto, como está gravando, então eu vou voltar aqui para a gente iniciar o nosso conteúdo. Bom, gente, então, esse material já está no PVAI, certo? Os slides. Bem, então, essa introdução aqui sobre as bases fisiológicas do sistema gastrointestinal, desconsiderem, porque é fisiologia do sistema digestório, é porque foi utilizado na aula do semestre passado, no semestre especial 2020.3, certo? Então, a partir daqui é que a gente vai adentrar a esse universo da fisiologia celular. Ou da fisiologia celular, não, gente. Da fisiologia do sistema gastrointestinal.
Então, vamos lá. Certo? A função primária do sistema digestório, como todos nós já sabemos, é a absorção dos nutrientes, né, que foram desdobrados, absorção de água e também a absorção de eletrólitos, bem como a eliminação dos produtos que não foram digeridos ou que não foram absorvidos, certo? Então, estes são eliminados. Então, essa é a função primária do sistema digestório. Lembrando que existem outras funções que são desempenhadas por esse sistema, mas no tocante aqui aos processos principais, é essa função, certo? Bem, os principais processos fisiológicos que ocorrem no trato gastrointestinal. Então, nós vamos observar os seguintes processos: motilidade, secreção, digestão, absorção, e eu colocaria ainda um quinto, que é a excreção, certo? A eliminação das fezes, né? Produto não digerido ou não absorvido que precisa ser eliminado desse organismo. Com relação à motilidade, esse processo vai garantir que o alimento que foi ingerido, ele possa, né, ele vai passar por diversos processos, e graças a essa motilidade, esse alimento, bolo alimentar ou quimo, ele consegue progredir ao longo do trato gastrointestinal. Essa progressão, ou seja, encaminhar adiante esse bolo alimentar ou esse quimo, resulta da motilidade, né, que esse sistema apresenta, uma vez que a sua parede é constituída por fibras musculares lisas, então é graças a esse tecido que vai ocorrer essa motilidade, ou seja, vai encaminhar esse alimento ao segmento adiante, vai propelir esse alimento, também vai ser responsável pela mistura desses conteúdos, né, nas várias regiões das estruturas, né, dos órgãos que compõem esse sistema, certo? Então, nós vamos observar também as misturas e a trituração, certo? Também é observada nesse sistema graças à motilidade. Então, a motilidade que é promovida pelo sistema, pelo tecido muscular liso, vai garantir que o conteúdo ingerido ele possa ser propelido, ele possa ser misturado e ele possa ser também triturado. Uma função aí digestiva, né, mecânica. Com relação à secreção, a gente vai observar a secreção tanto de substâncias de natureza exócrina, como também a secreção de substâncias de natureza endócrina, né? Os hormônios gastrointestinais. Também nós vamos observar a secreção de substâncias parácrinas, certo? Que são produzidas pelas células que compõem esse sistema. Com relação à secreção promovida por órgãos digestórios anexos ao sistema digestório, nós temos aí a secreção da saliva, que lança esse conteúdo na cavidade oral e que tem funções não só de desdobrar o amido, mas também tem outras funções que a gente vai estudar mais adiante, quando for tratada da secreção salivar, certo? Como proteção, como também lubrificação, né, da cavidade oral, por meio de secreção também mucosa, que essas glândulas, né, elas também vão secretar, certo? Vamos também observar a secreção biliar. A bile ela vai ser produzida lá nos hepatócitos e vai ser armazenada na vesícula biliar, certo? E no período interdigestivo, lembre-se de um ponto interessante: a bile ela é produzida durante todo o período, né? Ou seja, digestivo ou interdigestivo. No período interdigestivo, essa bile ela vai ser armazenada na vesícula biliar, certo? E aí vai ser lançada, né, secretada no período digestivo, certo?
Então, a função da bile é justamente garantir que as moléculas de gorduras elas possam ser fracionadas, quebradas, justamente para que as enzimas digestivas, né, principalmente as enzimas que têm a função de desdobrar o lipídio, atue de forma, né, satisfatória e eficiente. Bem, uma outra secreção que também observamos, que é de natureza exócrina, é a secreção pancreática, que é rica também em enzimas digestivas e que também apresenta um conteúdo significativo de bicarbonato de sódio, importante na neutralização do quimoácido. A bile também vai apresentar uma concentração de bicarbonato significativa, também tendo esse papel de neutralização do quimoácido, ok? As células que revestem a mucosa intestinal, que a gente conhece como enterócitos, né, principalmente porque estão envolvidas no processo de absorção, apresentam na sua membrana celular enzimas, certo? Que vão desdobrar tanto proteínas quanto também carboidratos, certo? Então, vejam que eu tenho aí uma secreção significativa de enzimas que vão desdobrar os nutrientes que são ingeridos, ou seja, os macronutrientes, né? Possibilitando que tenhamos aí as hexoses, no caso dos carboidratos, os aminoácidos, dipeptídeos, tripeptídeos, né, provenientes aí do desdobramento das proteínas, certo? E também não vamos esquecer do desdobramento dos lipídios, das gorduras, liberando ácido graxo, certo? E outros componentes, ok? Então, essa é a secreção que é promovida pelo sistema digestório, certo? Também outras secreções nós observamos, mas aí ela é de natureza endócrina ou parácrina, ok? Como os hormônios. E esse sistema produz aí 5 hormônios principais, que são conhecidos como hormônios gastrointestinais, e que vão atuar em órgãos-alvo, certo? Mais adiante, na aula da semana que vem, a gente vai abordar bem direitinho todas essas substâncias reguladoras, ok? A digestão vai ser promovida, como bem vimos, né, por meio das enzimas digestivas. Nós vamos ter essas enzimas presentes na saliva, na secreção salivar, nós vamos ter ela presente também no estômago, lembrando que as glândulas gástricas produzem também enzimas, né? No caso, a forma inativa, que é a pepsina, e a forma ativa, que é a forma inativa, desculpem, que é o pepsinogênio, e a forma ativa, que é a pepsina, certo? Com relação à secreção pancreática, nós vamos ter diversas enzimas que vão atuar nas diversas nas macromoléculas, né? Ou seja, nos carboidratos, nos lipídios e também nas proteínas, ok? E, como foi falado, na região, no intestino, nós vamos contar também com a presença de enzimas que estão presentes na borda em escova dos enterócitos, como eu falei, certo? Que vão promover a digestão final desses nutrientes, né? Permitindo a absorção de hexoses, né? De aminoácidos, de peptídeos, tripeptídeos, ácidos graxos, certo? Colesterol também e lecitina. Outro ponto interessante de se falar com relação à digestão, né, que até agora eu falei da digestão química promovida por enzimas. Também nós vamos observar a digestão mecânica, promovida através da mastigação, que a gente vai falar mais adiante, certo? E também da motilidade, como eu falei, a motilidade também é capaz de promover a trituração do alimento ingerido. E a absorção, que vai acontecer lá no intestino, nas porções na porção delgada, lá no intestino, no duodeno e no jejum. São as regiões principais aí para os processos de absorção
dos nutrientes que foram desdobrados, ok? Isso não quer dizer que o ilho também não tem essa função absortiva. Tem sim. O ilho vai absorver, por exemplo, a vitamina B12, a cobalamina, vai também absorver os sais biliares que estão presentes, né, na bile. E, por fim, como eu falei, nós temos a excreção promovida, é o processo final que vai garantir que os restos indigestos, né, sejam eliminados do organismo, ok? Então, nós temos a excreção. A divisão funcional do sistema digestório. Então, nós temos a seguinte divisão. Nós vamos contar com o trato gastrointestinal ou trato digestório, que consiste em uma série de órgãos ocos. Lembrando que esses órgãos, eles estão localizados, situados, né? Eles estão distribuídos em série, certo? Comunicando-se com o ambiente, com o meio externo, certo? Então, a boca, né, é o orifício pelo qual o alimento é inserido, é ingerido, e nós temos o ânus, que é o orifício final desse tubo, aonde as fezes são eliminadas. Então, vejam que é um tubo oco, com distribuição dos órgãos, né, em série, e que mantém essa comunicação com o ambiente externo, ok? A gente vai ver, quando for tratar mais adiante da mucosa intestinal, da importância do sistema imune, justamente nas garantias aí da integridade do organismo. Então, como é um sistema que mantém comunicação com o ambiente externo, e como constantemente está sendo inserido dentro desse sistema alimentos, né, de natureza diversa, né, bem como que pode conter ou não alguns patógenos, né, ou certas partículas indigestas, acaba sendo necessário que esse sistema ele seja municiado de uma proteção extra. E aí nós vamos contar com o sistema imune garantindo isso, certo? Vamos perceber que existe, associado ao intestino, o tecido linfóide, que até é conhecido como GALT, né? O tecido linfóide associado ao intestino, que vai também participar desses processos de proteção, certo? Então, vejam aí também uma função do sistema digestório, é garantir a proteção desse organismo contra a invasão de certos patógenos, certo? Ou partículas que entram nesse sistema, né, uma vez, né, ingerido através dos alimentos, ok? E com relação aos órgãos digestórios anexos, nós vamos ter aqueles que vão secretar substâncias, como as glândulas salivares, como o pâncreas exócrino, certo? Que serão lançados no lúmen desse sistema, certo? No caso das glândulas salivares, a secreção salivar vai ser lançada na cavidade oral. E no caso da secreção pancreática, ela vai ser lançada lá no duodeno, certo? Bem como também, como já foi falado, a bile também é lançada lá. Só que a bile ela não tem essa função enzimática, né? Ela tem uma função mais de detergente biológico. Bem, então nós vamos contar com esses órgãos anexos que produzem secreção e que essas secreções são lançadas no lúmen, né, desse sistema, certo? Do sistema digestório. Então, como eu falei, né, nós temos as glândulas salivares, o pâncreas exócrino e o fígado, né, que vai produzir a bile, e essa bile ela vai ser armazenada e concentrada na vesícula biliar, certo? Também vale aqui colocar que a língua é um órgão digestório anexo, né? A língua apresenta aí motilidade, né, importante aí nos processos de mistura do bolo alimentar na cavidade oral com a secreção salivar. Também vai ter a função importante nos processos de percepção do gosto, né, na gustação,
e também na fala, certo? Então, são essas as funções desempenhadas pela língua. E os dentes, que são órgãos rígidos, de natureza mineral, que vão ter a função justamente de triturar, cortar, moer os alimentos. Mas adianta a gente vai falar um pouco mais para não ser tão repetitiva, ok? Com relação ao trato gastrointestinal, quais são os órgãos que compõem? Nós temos a cavidade oral, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino, que é dividido em intestino delgado e grosso, o cólon, e o canal anal, certo? Então, são esses. Tem livros, né, principalmente o de anatomia, ela classifica, né, os componentes do sistema digestório até intestino, né? Não coloca lá o canal anal, não. O canal anal faz parte do intestino grosso, certo? Vai depender aí dos autores. Alguns livros de fisiologia colocam o canal anal, mas vamos seguir o que é dito na anatomia, né? Então, vamos dividir aí o sistema digestório em cavidade oral, faringe, esôfago, estômago e intestino, certo? Lembrando que, vejam que são órgãos que se conectam em série, certo? E cada um vai apresentar suas particularidades, que a gente vai ver mais adiante com relação à função. Bem, na figura 1, nós temos a divisão anatômica e fisiológica do sistema digestório, mostrando esses órgãos, né, que compõem o sistema, como a cavidade oral, podemos observar aqui. Nós temos a faringe, o orofaringe, né, importante também, principalmente na geração do peristaltismo primário, que faz com que ocorra a deglutição. O esôfago, que é esse tubo muscular, com aproximadamente 25 centímetros de comprimento, ele se encontra colabado, certo? A sua luz só é ampliada quando o bolo alimentar passa por suas paredes, né? Na sua luz. O estômago, que é esse órgão em forma de saco, que tem a capacidade de armazenar volume significativo de conteúdo, né? Até 1,5 litro de conteúdo, e também tem função, através das glândulas gástricas, né? Vai ter uma função aí também de digerir, produzir o ácido clorídrico, e também nós temos os hormônios que são produzidos e também as enzimas que são produzidas aí, certo? Então, é um órgãozinho que tem diversas funções e a gente vai estudar esse órgão bem detalhadamente, certo? Então, nós vamos ter aí o estômago, logo em seguida nós temos o intestino, né? Partindo do intestino delgado, que vai receber aí a secreção a secreção pancreática e a secreção biliar, nessa região, que vai ser dividido, como bem sabemos, né, o intestino delgado é dividido em duodeno, jejum e íleo, e logo em seguida nós temos o intestino grosso ou cólon, que também vai apresentar sua divisão em seco, cólon ascendente, transverso, descendente, sigmoide, o reto e o canal anal, e o ósteo, por onde as fezes saem, é conhecida como ânus. Também podemos observar nessa figura, né, as glândulas salivares, que vão secretar saliva, que também tem função enzimática, né, devido à presença da alfa-amilase, que vai desdobrar o amido. Então, nós temos as glândulas parótidas, as glândulas submandibulares e as glândulas sublinguais. Então, nós temos um par de cada, certo? Distribuída aí na região da cabeça, né? Maiores detalhes nós vamos também estudar. Temos o pâncreas, né? Cuja secreção exócrina já foi falada, né? Lançada no duodeno, e o fígado, juntamente com a vesícula biliar, que estão participando aí na produção e secreção da bile, que vai ser armazenada na vesícula biliar e também concentrada. Vamos também falar detalhadamente nas próximas aulas, né?
tudo no seu tempo, sobre essa secreção. As funções básicas das regiões do trato gastrointestinal. Então, aqui nós vamos falar de cada uma dessas regiões que compõem o sistema digestório. A primeira delas, como foi já falada, é a cavidade oral. Na cavidade oral, nós vamos encontrar alguns órgãos digestórios anexos, como a língua, que já foi falada, e os dentes. Observem que a cavidade oral ela vai ser constituída pelo lábio superior e inferior. Nós temos o palato presente aí também, que vai dividir a cavidade oral da cavidade nasal, e temos as bochechas, certo? Então, a função da cavidade oral será a ingestão do alimento. É aí onde o alimento ele é inserido, certo? Vai ser responsável pelo recebimento da saliva. Então, na cavidade oral, nós vamos observar a presença de ductos salivares que secretam a saliva proveniente das glândulas salivares, certo? E cada ducto aí vai ter sua localização bem específica, certo? Proveniente da sua glândula salivar de origem. A mastigação, que é promovida por esses órgãos rígidos, que são os dentes, e que a mastigação faz parte do processo de motilidade, permitindo que o alimento ingerido ele possa ser fracionado, não vai ocorrer modificações químicas do alimento, né? Só quando misturado com a secreção salivar é que vai ocorrer esse processo. Mas a função dos dentes é apenas de reduzir o alimento ingerido para que ocorra uma melhor mistura desse bolo alimentar com a saliva e também a atuação das enzimas, no caso aí da alfa-amilase, que vai atuar sobre o amido. E iniciação da digestão dos carboidratos, como eu falei, né? Então, o amido vai ser desdobrado, certo? Graças à presença da enzima alfa-amilase. E deglutição, que tem início aqui na cavidade oral, certo? Graças à presença aí da língua, que é um órgão que vai apresentar tecido muscular estriado, então tem um certo controle, a gente tem um certo controle voluntário desse órgão, certo? Garantindo que o bolo alimentar ele possa ser encaminhado até a faringe. E lá na faringe nós vamos ter a fase autônoma da deglutição. Então, na cavidade oral, eu observo a fase voluntária, então o indivíduo ele tem controle dessa primeira etapa da deglutição, certo? E logo em seguida, quando esse bolo alimentar é encaminhado até a faringe, então as paredes musculares, né? A musculatura da faringe vai contrair esse bolo, fazendo com que ele possa ser propelido para o segmento seguinte, que é o esôfago. Então, aí nós temos uma fase autônoma, né? Ou seja, o indivíduo ele não tem controle, certo? E lá no esôfago, nós vamos ter também, principalmente nas primeiras porções e seguindo o caminho, a terceira etapa, que é a deglutição através, né, que acontece aí no esôfago, ok? Lembrando que a força primária que vai gerar a deglutição é proveniente da contração da parede muscular da faringe, certo? E essa força é suficiente para que o esôfago, né, possa propelir até o estômago esse bolo alimentar. A faringe. As funções: recebimento do bolo alimentar da cavidade oral, proveniente da fase inicial da deglutição, a fase oral da deglutição. Continuação autônoma da deglutição. Então, nós temos aí a segunda fase, que é a fase autônoma da deglutição, onde a faringe é importante nesse processo, porque vai gerar a força propulsiva, né, garantindo que o esôfago possa enviar o bolo alimentar até o estômago. E o esôfago,
vai ser responsável pela condução alimentar, do bolo alimentar para o estômago, certo? Essa força propulsiva é proveniente, como a gente viu, da contração da musculatura da faringe, certo? Mas o esôfago, se porventura essa força ela não for suficiente ou exista durante o percurso, ocorre a formação de alguns resquícios de alimento na parede, no lumen dessa estrutura, então é gerada uma segunda força propulsiva ou peristáltica para garantir que todo o conteúdo possa ser encaminhado até o estômago, certo? Então, isso vai acontecer se, porventura, a primeira força propulsiva gerada lá na faringe não for suficiente para a condução do bolo alimentar até o estômago. Restrição do refluxo do alimento por meio do esfíncter esofágico inferior. E aqui é interessante de observar que eu vou ter dois esfíncteres. Eu vou ter o esfíncter esofágico superior, que vai delimitar o esôfago na porção superior com a faringe, e esse esfíncter ele é importante porque durante os processos de respiração não vai ocorrer a entrada de ar, evita, né, a entrada de ar da orofaringe para o esôfago, certo? Então, a importância é isso. Então, esse esfíncter, ele relaxa quando ocorre essa onda propulsiva gerada da contração da musculatura da faringe, ou seja, da deglutição, certo? E o segundo esfíncter vai estar delimitando o esôfago e o estômago, lá na porção mais distal, certo? E evita justamente que ocorra o refluxo da secreção gástrica para esse segmento do trato gastrointestinal, para o esôfago. Haja visto que o esôfago ele não apresenta estruturas protetivas para um conteúdo ácido, certo? Principalmente ali nas porções mais distais do esôfago, nós vamos contar com a riqueza de glândulas que vão secretar muco, mas é só nessas porções mesmo que surge aí como uma medida protetiva, né? Um espessamento, vamos dizer, um revestimento de muco sobre a parede, né, da mucosa, justamente para garantir que, se ocorrer um refluxo, que geralmente acontece, né, refluxos acontecem, mas existe essa proteção de muco que protege, né, a mucosa do esôfago, certo? Então, a importância do esfíncter esofágico inferior é justamente isso, evitar o refluxo de secreções gástricas para o esôfago, certo? O estômago, além de delimitar, né, de ser uma estrutura delimitante com relação ao esfíncter. Com relação ao estômago, as funções que são observadas. Armazenamento, então o estômago ele vai ser o reservatório temporário para o alimento. Eu até falei anteriormente que esse órgão consegue, né, armazenar até 1,5 litro de conteúdo, devido à sua capacidade de distender a parede sem gerar pressão alta suficiente, certo? Então, o alimento é ingerido, né, cai no estômago e fica ali sendo armazenado, né? Com relação a essa característica, né, o alimento acaba sendo armazenado nesse órgão sem gerar um aumento da pressão interna, certo? Proveniente pelo acúmulo de conteúdo que vai sendo, né, colocado nessa região. Secreção de íons de hidrogênio, prótons de hidrogênio. Essa secreção vai ser promovida pelas glândulas gástricas, então nós temos uma população de células, que são as células parietais, que são responsáveis pela produção desses íons por esses íons, né, por esses prótons de hidrogênio, para a produção do ácido clorídrico, certo? Então, o ácido clorídrico que existe no interior desse órgão garante a ativação do pepsinogênio no ambiente ácido e também vai ter função
de esterilizar o conteúdo que foi ingerido, né? Então, se um micro-organismo, lembrando que existem outras formas de micro-organismos que são resistentes a esse ambiente e conseguem passar por ele sem danos, certo? Mas uma boa parte dos micro-organismos são destruídos nesse órgão, na luz do estômago, graças à presença do ácido clorídrico, certo? Então, o ácido clorídrico acaba contribuindo aí, né, na destruição dos micro-organismos, funcionando como uma substância esterilizante e também vai ser responsável pela ativação da pepsina. Lembrando que a forma inativa é o pepsinogênio, certo? Bem, então as células parietais, elas produzem uma secreção muito ácida, certo? Com um pH aí que vai de 1 a 0,5, é bem ácido, certo? No entanto, a secreção de água que acontece nesse órgão acaba diluindo essa acidez, ok? Secreção do fator intrínseco, esse fator intrínseco também vai ser secretado pelas células parietais, que estão presentes nas glândulas, que está presente nas glândulas gástricas, certo? Esse fator, ele permite que a cobalamina, ela se ligue a ele e possa, né, trafegar pelo trato gastrointestinal sem a sua destruição, sem a sua conversão, certo? Então, a função do fator é justamente isso, a formação de um complexo com a vitamina B12, com a cobalamina, tendo aí, quando ocorre a formação desse complexo, esse complexo ele é bastante resistente à ação das enzimas proteolíticas, então consegue atravessar esses segmentos aí do trato gastrointestinal, onde tem a atuação das enzimas digestivas, com certo sucesso, né? Com sucesso, certo sucesso não, com sucesso, ok? A secreção de muco e bicarbonato também serão promovidas pelas células que revestem, né, a mucosa gástrica. As glândulas gástricas também produzem esse muco, certo? E esse muco ele tem uma função protetiva, revestindo a mucosa gástrica e atuando aí nos processos, né, protetivos, evitando que esse ambiente, esse ácido clorídrico, que é sintetizado e secretado pelas glândulas gástricas, acabe lesionando, né, a sua mucosa, certo? Então, é uma função protetiva mesmo. Então, é produzido um muco espesso que reveste toda a luz do estômago, garantindo que o conteúdo ácido mantenha contato com o muco e não com as células que estão presentes, né, na camada da mucosa, certo? Os íons de bicarbonato também estão presentes nessa estrutura, neutralizando, principalmente nas primeiras camadas, né, do muco, neutralizando essa acidez e evitando também que esse conteúdo ácido, né, acabe, né, chegando até a região da mucosa e acabe provocando uma lesão, certo? Quando eu tenho uma redução na secreção de muco, e bem como também de íons de bicarbonato, porque a gente vai ver mais adentro quando for tratado, existe esse muco acaba se ligando, né, como o muco é uma substância de natureza, né, bem hidratada, né, então nós vamos ter a água constituindo essa substância, né, além da mucina, então nós temos a mucina e temos também muita água, certo? E ligando aí nós temos o bicarbonato presente que vai também contribuir na proteção da mucosa gástrica, certo? E aí, o que é que acontece? Quando eu tenho uma redução da secreção de muco, eu acabo desprotegendo a mucosa gástrica. E o contato da secreção ácida com a mucosa gástrica acaba, né, favorecendo aí o surgimento de lesões. Um exemplo aí é a gastrite, né? Que é a inflamação
a inflamação da camada mucosa, né? Às vezes pode chegar até outras camadas da parede por meio dessa desproteção, certo? Então, o indivíduo que vive em estado constante de ansiedade ou estresse, né, acaba, né, tendo uma redução na secreção de muco e bicarbonato e isso acaba colaborando na geração de lesão da mucosa gástrica, né? Justamente por falta dessas, por falta não, pela redução dessas medidas protetivas. A secreção de água, lubrificação e suspensão aquosa dos nutrientes. Então, como foi falado, eu preciso de água para que eu dilua o ácido clorídrico, como a gente viu. Também vou precisar de água para que os processos enzimáticos, né, aconteçam. A ação da pepsina sobre as proteínas contidas nesse ambiente, né, proveniente da alimentação, necessita para que ocorra a hidrólise de água, certo? Então, a importância aí de ter, né, uma secreção de água, justamente para garantir a diluição do ácido clorídrico e manter também a atuação das enzimas, que precisam da molécula de água para quebrar, no caso, as proteínas, certo? São enzimas hidrolíticas, então precisa de água para que isso aconteça. Além também de manter os nutrientes, né, em suspensão aquosa, formando aí o que a gente conhece como quimo, né, quando ocorre essa mistura da secreção gástrica com o alimento ingerido, e aí a atuação, né, como o estômago é um órgão muscular também, ele promove motilidade que faz com que ocorra essa mistura. Atividade motora para misturar as secreções com o alimento ingerido, então nós vamos ter aí a túnica muscular, que vai garantir essa motilidade. Lembrando que o tecido aí envolvido é o tecido muscular liso. Nós temos a atividade motora, que regula o esvaziamento do conteúdo para o interior do duodeno. O estômago, como a gente bem sabe, vai ser dividido em 4 regiões, né? Nós temos a cárdia, temos o fundo, o corpo e a região pilórica, né? Então, o piloro é esse orifício aonde certo volume de conteúdo gástrico, ou do quimo, né, vai ser lançado para o segmento seguinte, ou seja, para o intestino delgado, né, para o duodeno, certo? Então, nessa região do piloro, eu vou ter um espessamento da camada muscular, certo? Funcionando como um esfíncter, certo? E regulando a saída do conteúdo gástrico, do quimo, certo? Então, a atividade motora vai justamente garantir esse esvaziamento. Então, quando o conteúdo se encontra em condições ideais, né, de consistência, né, uma consistência mais liquefeita, vai ocorrer a emissão de certo volume para o segmento seguinte, para o duodeno. E quem vai regular isso é o esfíncter pilórico, certo? O piloro representando aí essa abertura, essa região, esse orifício, aonde vai ser enviado, né, para o segmento seguinte um certo volume de quimo. O intestino delgado, certo? Quais são as funções que observamos desse intestino? Lembrando, né, das divisões, nós temos o duodeno, o jejum e o íleo. Então, a função vai ser de recebimento do quimo do estômago e as secreções de bile, né, provenientes do fígado ou da vesícula biliar, e a secreção pancreática, certo? Então, é nessa região que vai acontecer, principalmente aí na região do duodeno, que vai acontecer esse processo. Redução do quimo, quimicamente e mecanicamente. Então, isso vai operar em decorrência da presença de enzimas, né? Enzimas que estão contidas tanto na secreção pancreática e, finalizando, nós também temos aquelas enzimas que estão presentes na borda em escova dos enterócitos, certo? Que são as enzimas entéricas. Então, e mecanicamente por meio do movimento da motilidade
que é observada na parede do intestino delgado, certo? Principalmente aí nas primeiras porções, né? No duodeno e no jejum. Isso não quer dizer que o ilho não vá executar essas funções, mas a gente vai observar uma frequência maior de motilidade, principalmente aí no duodeno, ok? Então, a redução mecânica ocorre por meio desses movimentos, né? Movimentos de mistura, certo? E propulsivos também, porque a gente vai ver mais adiante que até a própria propulsão acaba também garantindo a mistura. E a mistura também colabora um pouco na propulsão. Absorção dos nutrientes, que vai acontecer principalmente aí, né, as exoses, aminoácidos, ácidos graxos, né, vai acontecer principalmente ali na região do duodeno e nas primeiras porções do jejum, certo? Lembrando que o ilho também tem funções absortivas importantes. Condução dos resíduos por peristaltismo para o intestino grosso, certo? Então, nós vamos observar essa condução por meio de movimentos peristálticos, que também são movimentos observados nesse segmento do intestino, que vai garantir que esse material que não foi absorvido seja encaminhado para o segmento seguinte, que é o intestino grosso. E impedimento do refluxo dos resíduos intestinais do intestino grosso. Então, delimitando aí o intestino grosso e o intestino delgado, nós temos a presença de outro esfíncter, que é o esfíncter iliocecal, certo? Então, esse esfíncter garante justamente que não ocorra o refluxo do conteúdo contido no seco para o ilho, certo? Contaminando essa região, ok? Se isso porventura acontecesse. Então, é a outra função, impede o refluxo de resíduos intestinais do intestino grosso, graças à presença desse esfíncter, né, que é o esfíncter iliocecal. E o intestino grosso vai ter as seguintes funções: recebimento dos resíduos indigestos do intestino delgado, como a gente já falou bastante, certo? Absorção de água e eletrólitos, então aqui também nós vamos observar esses processos absortivos, mas é só relacionados a estes. E se porventura acontecer de algum conteúdo, por exemplo, carboidratos, né, que não foram digeridos no intestino delgado e acabam chegando ao intestino grosso, nós vamos contar com as bactérias que colonizam essa região, que vão, através da fermentação, disponibilizar aí ácidos graxos voláteis, a partir desses carboidratos que não sofreram digestão, certo? Ou absorção. Então, nessa região, no intestino grosso, graças à presença dessas bactérias, nós podemos ainda utilizar esses ácidos graxos voláteis, né? Resultantes do processo fermentativo promovido por essas bactérias. Formação, armazenamento e eliminação das fezes, também conhecido como processo, né, de defecação. Então, é essa a outra função que é observada no intestino grosso, certo? É eliminar aquilo que não foi absorvido durante, né, esses processos que a gente viu, né? Durante a digestão do alimento, algumas porções nutritivas, né, acabam não sendo essenciais, não conseguem, como as fibras, né, não conseguem ser digeridas e têm que ser eliminadas, ok? Então, o que não foi absorvido, o que é indigesto, precisa ser eliminado, e a forma de eliminação é a defecação. Professora. Oi, eita, tive um susto, mas tudo bem. Licença. A senhora pode repetir a parte das bactérias no intestino grosso? As bactérias colônicas, elas vão, através do processo de fermentação, pegar esses carboidratos que conseguiram atravessar o intestino delgado, que não conseguiram ser absorvidos, e lá
essas bactérias vão utilizar no processo fermentativo, e um dos produtos é o ácido graxo, mas ele na forma volátil, certo? A gente vai estudar sobre as bactérias. Essas Obrigado. bactérias que colonizam. Vai ser assunto da nossa terceira aula, certo? Quando for tratado de imunologia, e também nós vamos falar, eu quero dizer flora, mas não é, da microbiota intestinal, é o termo mais coerente, certo? Bem, então aqui na figura 2, nós temos o sistema gastrointestinal como uma máquina que desempenha funções digestivas, absortivas, imunológicas e excretoras. Imunológica a gente já viu, né? Eu tenho um sistema que está em comunicação com o ambiente externo e que também faz uso, né? Veja que o alimento, ele não pertence ao nosso corpo, ele é de natureza exógena, certo? Então, alguns alimentos, né, dependendo, tem indivíduos que têm intolerância a alguns tipos de alimento, porque o próprio organismo reconhece como não pertencente, né, não consegue absorver esses nutrientes, acabam, né, gerando aí uma resposta imune quando ingere certos tipos de alimentos. Bem, então, e excretoras através, né, do processo de defecação. Bem, então aqui nós temos esse sistema mostrando, né, o cortador, representado pela cavidade oral, que tem a presença aí dos dentes, no processo de trituração, né, a gente vai observar bem isso mais adiante. Nós temos aqui o liquidificador, esterilizador ácido e reservatório, representado pelo estômago, né, liquidificador porque vai dar a parede muscular do estômago garante, né, esse mexer, né? E com isso nós acabamos observando a mistura dos conteúdos alimentar com o gástrico. Esterilizador também foi falado devido à natureza ácida da secreção produzida pelas glândulas gástricas. E reservatório porque tem essa função de armazenar temporariamente o conteúdo ingerido, ok? Nós temos aqui os compartimentos de reação, representado aqui pelo duodeno. É aqui que o alimento, o quimoácido chega, vai ser neutralizado, graças à presença também de muco, que reveste a mucosa intestinal dessa região, também pelo fornecimento de secreção pancreática rica em bicarbonato de sódio, e a própria bile também que contém bicarbonato, certo? Então, neutraliza esse quimoácido nessa região, e é nessa região que vai acontecer também parte significativa dos processos de desdobramento do alimento, né? Em decorrência da presença tanto de enzimas digestivas, como também da presença de detergentes biológicos, como a bile. Superfície catalítica e absortiva, representada aqui pelo intestino, pelos segmentos absortivos intestinais, lembrando que o duodeno e o jejum têm essa capacidade de absorver. Lembrando também que lá no duodeno, os enterócitos são revestidos na sua membrana celular. Aliás, revestido não, contém na sua membrana, né, na sua borda em escova, enzimas que vão ser responsáveis pelo processo final do desdobramento dos nutrientes, certo? Então, aqui representada. Câmara de combustão de resíduos, dessecador e compressor. O intestino grosso. Câmara de combustão de resíduos, aqui a gente vai fazer associação com a presença dessa população de bactérias colônicas, que vão fermentar aquele alimento que não foi aproveitado, né? Os restos indigestos, né? Que não foram aproveitados nos segmentos seguintes, lá no intestino delgado, certo? E dessecador, porque vai ocorrer o processo de absorção de água e eletrólitos, e compressor, porque vai compactar esses restos indigestos, né, formando as fezes. E dispositivo de controle de emissão é o canal anal, né, onde vai ser responsável pela eliminação
justamente das fezes. Bem, aqui eu não falei, mas expliquei, né? O fornecedor de detergente, representado pelo fígado, né? Que vai produzir a secreção biliar, e o fornecedor de enzimas, no caso, o pâncreas exócrino, né? Então, ele vai produzir enzimas que vão atuar tanto nos carboidratos, quanto nas proteínas, quanto nos lipídios. E neutralizador em decorrência da presença do bicarbonato de sódio. Eita, se eu estiver falando rápido, perdoe. Funções básicas dos órgãos digestivos anexos. Então, vamos falar, a gente até falou dos dentes, né? Que são órgãos rígidos, mineralizados, que tem a função de segurar, rasgar, cortar, esmagar e moer os alimentos. Nós somos indivíduos. A nossa espécie é heterodôntica, então nós temos diversos tipos de dentes, né? Nós temos os incisivos, os caninos, os premolares e os molares, que vão garantir esses processos. No caso dos molares e pré-molares, eles terão a função aí de esmagar e moer, certo? O incisivo é de segurar, os caninos, né, de rasgar, certo? E também, no caso dos incisivos, né, de cortar. A gente corta o alimento. Bem, a nossa espécie, como eu disse, é heterodôntica, tem esses tipos de dentes. A dentição, o número de dentes no indivíduo adulto, como bem sabemos, é de 32 dentes. E nós temos aí a dentição, essa é a dentição permanente. E nós temos a dentição decídua, que é representada por o número de dentes, né? 20 dentes, que são substituídos, né, ao longo da infância por essa dentição permanente, certo? A língua, também falei, né, um órgão muscular. O tipo de tecido muscular aqui é o estriado, certo? E nós temos essa estrutura que vai ser responsável pela movimentação do alimento no interior da boca, garantindo a mistura da secreção salivar com o alimento ingerido. Temos também a ajuda na deglutição, como foi falada, né? É a fase oral da deglutição. E temos a gustação, porque a língua contém receptores gustativos, células receptoras, que permitem, né, a detecção dos diversos sabores, né? Azedo, salgado, doce, amargo, certo? Graças à presença desses receptores que estão distribuídos na sua superfície. As glândulas salivares serão produtoras de saliva, e a saliva ela é rica em uma série de substâncias que a gente vai estudar detalhadamente, né? Já foi falado da presença da alfa-amilase, também nós vamos ter substâncias que vão ter função, principalmente aí, de destruir micro-organismos, né? De evitar que esses micro-organismos cresçam. Então, a função da saliva não é só da digestão do amido, mas também vai garantir que o bolo alimentar ele tem uma consistência mais fluida, né? E que possa, assim, ser deglutido, ok? São várias as funções, a gente vai estudar cada uma delas. E já foi falado também sobre os tipos de glândulas, né? Que estão localizados na região da cabeça, certo? Então, nós temos as parótidas, submandibulares e as sublinguais. O fígado vai ser responsável pela produção da bile, pelos hepatócitos, também já falei, essa produção é contínua. No período interdigestivo, nós vamos ter o armazenamento da bile na vesícula biliar, certo? E no interior dessa estrutura, desse órgão, vai acontecer o quê? A bile ela vai ser concentrada, certo? Graças aos processos de absorção que vão acontecer na sua mucosa, né? Na mucosa que reveste essa estrutura internamente, certo? Então, a vesícula vai ser responsável pelo armazenamento da bile, quando o intestino delgado está vazio de alimento, no período interdigestivo. O pâncreas, nós temos o pâncreas endócrino, né, que vai ser responsável pela produção de insulina e glucagon, né, através de estruturas que estão distribuídas, né, nesse órgão, conhecidas como ilhotas pancreáticas, e também serão
será responsável pela produção do suco pancreático, né? A porção exógena dessa glândula é que vai ser responsável por isso. Desse órgão, né? Porque glândula só nas porções aí, no caso, nas ilhotas pancreáticas. Esse agregado de células é que a gente considera como um endócrino. Então, vamos considerar o pâncreas como um órgão. Os esfíncteres, até falei sobre alguns, né? Então, são estruturas musculares que vão separar regiões do trato gastrointestinal, certo? E eles separam um segmento do outro, né? Um órgão do outro, como a gente viu. E aí, a função desempenhada pelos esfíncteres são 3. Isolar uma região do trato gastrointestinal da seguinte, certo? Vai delimitar aí. Vai possibilitar a retenção seletiva do conteúdo no lúmen, por exemplo, no estômago, o conteúdo vai ficar ali guardadinho durante um certo período de tempo. E aí nós temos, né, o esfíncter pilórico que vai regular a saída desse conteúdo, certo? E mais proximamente nós temos o esfíncter esofágico inferior, que evita o refluxo do conteúdo gástrico para o segmento seguinte, que é o esôfago, certo? Então, retenção seletiva do conteúdo do lúmen, ou impedir o refluxo, ou ambos, né? Então, aqui eu posso colocar o estômago como um órgão que faz tudo isso, certo? Vai delimitar, vai reter seletivamente o conteúdo no lúmen por um certo período de tempo e vai evitar o refluxo, né? Eu cito aqui o estômago porque nós temos esses dois esfíncteres, né? O esfíncter pilórico, aqui, certo? E o esfíncter esofágico inferior, localizado aqui. Vai delimitar o esôfago do estômago, nessa porção, no caso, o esfíncter esofágico inferior, e o esfíncter pilórico vai delimitar o estômago do intestino delgado, certo? Só exemplos. Bem, e aqui nessa figura nós temos divisão em segmentos do sistema gastrointestinal, certo? Então, já vimos 2, né? O esfíncter esofágico inferior e o esfíncter pilórico. O piloro é o orifício por onde vai sair o conteúdo, no caso, o quimo. Falei também do esfíncter esofágico superior, que evita a deglutição de ar. Nós temos o esfíncter diode, certo? Que vai ser responsável pela regulação da secreção, tanto de bile quanto de secreção pancreática. E o esfíncter iliocecal, que vai delimitar aqui o intestino grosso do intestino delgado. Também vai ter essa função de evitar o refluxo do conteúdo contido no seco para o ilho, certo? E também delimita. Evita esse refluxo e retém também temporariamente, né, o conteúdo aqui. E mais distalmente, nós temos os esfíncteres interno e externo do ânus. O esfíncter interno do ânus é constituído por músculo estriado, certo? Eu disse o interno é músculo liso. Deixa eu corrigir aqui, gente. Então, o esfíncter anal interno, músculo liso. O esfíncter anal externo, músculo estriado. Aonde é que nós vamos ter também aí musculatura estriada, né? Compondo essa parede. Nós vamos ter nas porções proximais do esôfago, então, 1/3 do esôfago contém músculo liso, músculo estriado, e a faringe também contém músculo estriado, certo? Às vezes confundo, mas... E os demais do tubo digestório, músculo liso, ok? Organização da parede do trato gastrointestinal. Bem, então aqui nós vamos falar um pouquinho dos segmentos que constituem essa parede, aqui no âmbito histológico. Como vocês vão iniciar a aula de histologia hoje, acho que começa com histologia, eu não sei se é histologia ou embriologia, certo? Então, nós vamos... Alguém aí? Então, nós vamos... Não, Edu, só quer dizer que a gente começou ontem. Ah, sim, hoje é terça. Ah, meu Deus, desculpa aí. Estou viajando. Então, vocês iniciaram com embrio ou histo? Com histologia. Com histologia, né? Então, vocês já viram nessas 4 túnicas, eu acredito.
certo? Então, a parede do tubo gastrointestinal, ela segue um padrão, ela vai ser constituída aí por quatro túnicas. A túnica interna, que mantém contato com o lúmen intestinal, isso quando eu digo intestinal também se estende para o estômago, para o esôfago, certo? Vai ser constituído por uma camada mucosa. Logo abaixo dessa camada mucosa, nós temos a submucosa e a terceira túnica é a túnica muscular, certo? Constituída aí por músculo liso. E envolvendo essa última túnica, nós temos, ou envolvendo o órgão, né? Nós temos a serosa ou adventícia, certo? Então, nós temos essas 4 túnicas. Na camada muscular, nós vamos ter o epitélio de revestimento, que vai variar para cada região aí, certo? Mas, por exemplo, o epitélio que reveste o estômago e o intestino, certo? É epitélio colunar simples, certo? Sempre a gente vai observar isso, epitélio colunar simples. Já no revestimento da cavidade oral, faringe, esôfago, nós temos aí um epitélio pavimentoso, certo? Logo abaixo desse epitélio de revestimento, nós temos uma submucosa. Desculpa, a lâmina própria, lá vai. A lâmina própria, ainda continuando na muscular, certo? Na muscular não, na mucosa. Nós temos, vamos lá, o epitélio de revestimento. Abaixo desse epitélio de revestimento, nós temos a lâmina própria, que é constituída de tecido conjuntivo, frouxo, que vai abastecer esse epitélio de revestimento, né? Dando suporte aí energético e também de energia, né? Vai fornecer aí tudo o que essas células necessitam. Vai ser rica em fibras de colágeno, elastina nessa região, é tecido conjuntivo, certo? Logo abaixo dessa lâmina própria, nós temos a muscular da mucosa. Então, a mucosa ela vai ser subdividida nessas 3 subcamadas, né? Então, epitélio de revestimento, a lâmina própria é muscular da mucosa, que é constituída de tecido muscular liso. Então, a espessura aí da muscular da mucosa é de 3 a 4 células musculares lisas. Logo abaixo nós concluímos aí a camada da mucosa. Vamos para a submucosa. Na submucosa, nós temos a presença de tecido conjuntivo também frouxo, certo? Observem aqui a presença de uma glândula da submucosa, certo? Aqui na lâmina própria nós observamos um linfonodo. Lembram lá quando eu falei do GALT, do tecido linfóide associado à mucosa? Então, essas estruturas, esse agregado de tecido linfóide vai estar localizado nessa região, certo? Na submucosa. Aliás, na lâmina própria. Na submucosa, nós temos ainda um sistema importante, que é o sistema nervoso entérico, que é específico do trato gastrointestinal, certo? Como o próprio nome já é bem sugestivo. Esse sistema nervoso entérico ele é dividido em plexo mioentérico e plexo submucoso, certo? Então, aqui na submucosa, nós vamos encontrar esse plexo submucoso. E na muscular, na túnica muscular, entre a camada circular e a camada longitudinal de músculo liso, nós vamos encontrar o plexo mioentérico, certo? Então, a próxima camada que eu falei, né, que é a camada muscular, vai ser constituída de músculo liso, cuja distribuição desse tecido é a seguinte. Então, nós vamos ter uma camada muscular de músculo liso, certo? Desculpa, uma camada circular de músculo liso e uma camada longitudinal de músculo liso, certo? E entre essas 2 camadas, nós temos o plexo mioentérico. Envolvendo a serosa, nós temos mesotélio e logo abaixo nós temos tecido conjuntivo que vai dar suporte a esse epitélio, né, o mesotélio. E aqui nós temos nesse slide as camadas da parede do trato gastrointestinal destrinchada aí detalhadamente. Aqui é um resumo, vocês vão ver viram com Janaína a forma mais detalhada da histologia do sistema digestório,
certo? Aqui é só um resumo para servir de base. Então, a mucosa, como eu falei, a gente vai ter 3 subcamadas, né? Nós temos o epitélio de revestimento, que pode ser coluna simples, ou epitélio pavimentoso estratificado. Nós temos a lâmina própria, que é tecido conjuntivo, que vai conter todas aquelas estruturas pertinentes ao tecido. Então, fibras de colágeno, fibras de elastina, uma riqueza em capilares, nódulos linfáticos, como a gente viu, o GALT vai estar presente lá, vasos linfáticos e fibras nervosas também. A muscular da mucosa, que vai ser constituída por tecido muscular liso. Em seguida, nós temos a submucosa, que é a próxima túnica, tecido conjuntivo frouxo, também contendo os mesmos constituintes do tecido. E aqui nós vamos encontrar os troncos maiores do sistema nervoso, dos vasos sanguíneos e linfáticos. Também nós vamos encontrar, como vimos, glândulas, certo? Nessa região. E o plexo submucoso, também conhecido como plexo de Meissner, certo? Na muscular, camada circular interna e outra camada longitudinal externa, músculo liso, lembrando aqui. E entre essas camadas nós temos o plexo meoentérico ou plexo de Auerbach, certo? E a serosa, mesotélio, que é epitélio pavimentoso simples. Logo abaixo nós temos o tecido conjuntivo frouxo. Quando eu digo logo abaixo, porque é esse tecido que vai dar suporte, né, energético e também de oxigênio, né, para esse mesotélio. Na figura 5, nós temos a comparação entre a morfologia da superfície do epitélio do intestino delgado e do colo, certo? Então, aqui nós temos a presença de vilosidades que ampliam a área de superfície, certo? Principalmente é importante nos processos absortivos. E lá no colo nós vamos observar as criptas, bem como também está presente no intestino delgado as criptas. Nessa região nós vamos contar com células de natureza mitótica intensa, que vai ser responsável pela substituição das células que estão localizadas nessa região da vilosidade. Então, há substituição temporária aí, certo? Então, eu vou colocar aqui, arredondar para 5 dias, a gente já tem a substituição que é promovida pelas essas células de natureza, células indiferenciadas, que têm atividade mitótica, né, bem significativa e que estão presentes na cripta dessas estruturas, tanto do intestino delgado como do cólon, o intestino grosso. Mecanismos reguladores, minha gente, eu pensava que o assunto era pouco. Mecanismos reguladores do trato gastrointestinal. Então, esse assunto vai ser abordado detalhadamente na próxima aula. E aqui eu só vou falar dos mecanismos que regulam. O primeiro deles é a regulação endócrina, aonde nós temos aí uma célula sensora que capta a informação, e uma vez captada essa informação, ela promove a exocitose, né? Observem aqui um monte de vesículas, né, de grânulos. Então, promove a exocitose liberando o hormônio, certo? Ou até mesmo um peptídeo regulador, certo? Cai na corrente sanguínea e vai atingir uma célula-alvo que está distante dessa área, certo? Então, como exemplo de regulação endócrina, né, de hormônios que promovem essa regulação, hormônios gastrointestinais, nós temos a gastrina, motilina, secretina, colicistocinina e o peptídeo insulinotrópico dependente de glicose, que também é conhecido como peptídeo inibidor gástrico, certo? Então, são os hormônios gastrointestinais que eu estou citando aí para vocês, que vão regular aí diversas funções no sistema, no trato gastrointestinal, promovendo secreção, promovendo motilidade, certo? Então, depende aí do tipo de hormônio, né, utilizado. Tipos de células enterocromafins. Essas células, elas são responsáveis, né? Nós temos as células as células endócrinas, né, que estão distribuídas nesse trato, a gente vai falar mais detalhadamente na próxima aula.
no estômago, no intestino delgado, certo? É onde nós vamos encontrar essas células endócrinas. E no caso dessas células enteroendócrinas, que são as células endócrinas, elas podem ser do tipo aberto ou do tipo fechado. A do tipo aberto, vejam que nós temos essas vilosidades da célula neuroendócrina, que mantém comunicação com a luz ou lúmen do segmento do trato gastrointestinal. No caso aqui, vamos colocar intestino. Então, observe. Então, aqui, essa célula ela consegue detectar algumas variações, pH, presença de certos tipos de nutrientes, certo? Então, consegue detectar. Uma vez detectado, ela promove a exocitose, liberando o hormônio que cai na corrente sanguínea e vai atingir o órgão-alvo. Já nesse tipo aqui fechada, um exemplo são as células semelhantes a enterocromafins, que produz histamina, certo? Então, ocorre a secreção na região intersticial, certo? Na região aqui do interstício, atuando nas células da vizinhança, ok? A substância, né, o peptídeo, no caso, mensageiro, certo? Então, atua na localidade aí, nas proximidades dessa região. Regulação parácrina. Então, aqui nós temos uma célula sensora que vai secretar o mediador parácrino, que pode ser um mensageiro químico ou um peptídeo regulador, que vai atuar nas células da vizinhança. E aí nós temos uma série de substâncias que são de natureza parácrina. Nós temos a própria colicistocinina, que também pode ser de natureza parácrina. Nós temos a serotonina, nós temos a adenosina, certo? O óxido nítrico. Enfim, tem diversas substâncias que são produzidas por essas células parácrinas, cai na vizinhança, na região intersticial, e vai atuar nas células-alvo que estão ali na localidade. A histamina também é um exemplo de substância liberada por células, né? No caso, as células semelhantes a células semelhantes a neurocromafins, que liberam, né, essa substância e vão atuar na vizinhança. Regulação neural, neurônio que vai manter comunicação ou com glândulas ou com a própria musculatura lisa da parede, certo? Então, nós temos aí, como podemos observar, né, um neurônio sensitivo ou aferente, que mantém comunicação com o interneurônio, e este, né, interage com um neurônio secreto-motor, certo? Fazendo, como eu disse, pode atuar tanto na musculatura lisa como em uma glândula, fazendo com que ela aumente ou diminua a sua atividade. Vai depender do neurotransmissor que está sendo liberado, certo? Inervação do trato gastrointestinal. Eu falei sobre o sistema nervoso intrínseco, que é próprio desse sistema. Além dele, nós contamos com o sistema nervoso extrínseco, representado pelo sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, certo? O sistema nervoso autônomo mantém comunicação com o sistema nervoso intrínseco e sua função é apenas de modular esse sistema. Tanto é, se eu tenho aqui a ruptura dessas conexões do sistema nervoso autônomo com o sistema nervoso intrínseco, o sistema nervoso intrínseco ainda assim mantém sua autonomia, ele consegue manter ainda as funções, consegue ainda enviar informações com relação à execução de certas funções pela musculatura da parede do trato gastrointestinal, ou até mesmo das secreções, né, das glândulas secretoras, certo? Então, o sistema nervoso extrínseco mantém comunicação com esse sistema nervoso intrínseco ou entérico, possibilitando aí um aumento, uma diminuição da atividade motora ou secretora mediada pelo sistema nervoso entérico, certo? Como eu falei, se ocorrer uma ruptura dessa comunicação, o sistema nervoso intrínseco ou entérico, ele é autônomo, ele consegue executar as suas funções de forma satisfatória. Hierarquia do controle neural do funcionamento gastrointestinal.
Então, aqui é só representando, né? Nós temos os estímulos que serão detectados por sensores mecânicos e químicos, e aí nós temos os caminhos, né? Esses sensores podem enviar para o sistema nervoso entérico, e aí o sistema nervoso entérico emite uma resposta, né, promovendo motilidade, secreção ou fluxo sanguíneo, vai depender aí se é estimulatório ou inibitório, ou pode seguir o caminho, né, seguinte, né, onde nós temos a participação do sistema nervoso central aí, certo? Então, os estímulos são detectados pelos sensores aferentes e encaminhados até o encéfalo e medula espinal, e aí nós temos o sistema nervoso autônomo que vai interagir com o sistema nervoso entérico, modulando aí sua atividade, certo? Promovendo também ou motilidade ou secreção, o fluxo sanguíneo vai depender do neurotransmissor, certo? Se for acetilcolina, promove isso. Se for norepinefrina, aí a gente já tem a inibição. Circulação sanguínea. Então, nós vamos falar da circulação esplâncnica, certo? Esplâncnica, que abastece, né, o intestino, abastece o fígado, que abastece o pâncreas e o baço, certo? Então, a circulação que abrange o fluxo sanguíneo através do estômago, tirei esse estômago, né? Não tem estômago, intestino, pâncreas, baço e fígado, certo? Então, nós observamos esse tipo de circulação proveniente, né, nessa região. E aí nós temos a veia porta, que vai captar o fluxo sanguíneo proveniente do baço, do pâncreas e do intestino e encaminhá-lo, né, até o fígado. E lá no fígado nós contamos com os capilares sinusoides, que são aqueles capilares, né, que têm uma abertura na sua parede, há uma descontinuidade da parede, eu acho que é o termo mais coerente para se falar. E aí, né, processos, né, de retenção de micro-organismos ou certas partículas provenientes da alimentação que foram absorvidos lá no enterócitos, conseguem ser captados pelas células retículo-endoteliais, que são as células que estão presentes lá nos capilares sinusoides, certo? Então, a maior parte do fluxo sanguíneo vai ser drenado dos órgãos, né? No caso, intestino, esôfago, intestino, baço e pâncreas, através da veia porta, chegando até o fígado. Bem, e aí nós vamos ter uma observação a ser notada com relação a essa. Gente, vocês têm aula? Acho que sim, né? Nós temos aí uma observação com relação à absorção dos nutrientes. Então, as substâncias não lipídicas ou hidrossolúveis, como proteínas, né, e os carboidratos, isso nas suas formas elementares, né, as hexoses e, no caso, aminoácidos, dipeptídeos, tripeptídeos, certo? Serão absorvidos pelos enterócitos que revestem a camada da mucosa, é o epitélio de revestimento que é observado aí, certo? Então, nós vamos ter essas células presentes na mucosa, certo? Revestindo aí essa estrutura, e elas são dotadas, né, dessa capacidade, e além de promover os processos finais de desdobramento dos nutrientes, elas também são responsáveis pela absorção dos mesmos. Como eu disse, esses de natureza hidrossolúvel. E aí cai na corrente sanguínea da região, né, na circulação esplâncnica, e são encaminhados através da veia porta até o fígado. E as células reticuloendoteliais, que revestem lá os capilares sinusoides, eles serão responsáveis pela absorção e armazenamento de um terço, ou de 1/2 a 3/4 dos nutrientes, e também pela remoção de bactérias e outras partículas presentes na circulação sanguínea do trato gastrointestinal. Essa circulação aí que liga, né, o intestino ao fígado, certo? A importância aí de retirar, né, essas partículas ou esses micro-organismos para que não sejam lançados na circulação sistêmica. E os hepatócitos,
eles vão ser responsáveis pelo processamento químico, químico intermediário desses nutrientes e também pelo armazenamento da metade e de 3/4 dos nutrientes, certo? Então, aqui nós temos sinusoides hepáticos, né, que são os vasos capilares, que são os capilares observados no parênquima. E eles são lançados na circulação sistêmica, né, esse sangue proveniente que passa pelo fígado, né, através das veias hepáticas e cai na circulação sistêmica quando desemboca aí na veia cava. Já as substâncias lipídicas, como os ácidos graxos, colesterol, no caso, glicerol. No glicerol, os lipídios que são pequenas, né, de cadeia pequena, no caso, os ácidos graxos de cadeia pequena, conseguem seguir esse percurso das proteínas e dos carboidratos, certo? Já os de cadeia média ou grande, né, no caso dos ácidos graxos, o sentido, né, a absorção vai seguir outra, né? Então, lá nos enterócitos vai ocorrer o processo de absorção desses nutrientes, né, no caso dos lipídios, e aí, no interior dessas células, nós vamos ter a associação, a formação de quilomicrons, que são essas estruturas onde estão associados fosfolipídios, né, colesterol, né, é a forma, triglicerídeos, é a forma pela qual os lipídios eles vão ser transportados, né, para a circulação sistêmica, mas para isso, elas, como são estruturas grandes, não conseguem atravessar os capilares sanguíneos, acabam indo para essa distribuição, né? Então, o transporte vai se dar por meio do sistema linfático intestinal. Então, os quilomicrons são encaminhados são captados pelos linfáticos, pelos capilares linfáticos, no caso, o capilar linfático que aí está presente é o lácteo, e são lançados na circulação sistêmica, né, por meio na região de junção da veia subclávia com a jugular esquerda, certo? E são transportados, né, esses quilomicrons por meio de ductos torácicos. Eita, deixa eu só... Um momento. Deixa eu ver se eu consigo aqui tirar isso. Tirei. Pronto, e cai na circulação sistêmica através dessa junção entre a veia subclávia e jugular. E o transporte, né, ocorre aí por meio do ducto torácico, dos quilomicrons, isso no sistema linfático. A anatomia da circulação sanguínea gastrointestinal. Então, no intestino, nós vamos observar a presença de artérias mesentéricas superior e inferior, que vão se ramificar, abastecendo aí as paredes do intestino grosso e delgado, né? Vai abastecer os feixes musculares, né? O músculo liso, que forma a terceira túnica. As vilosidades intestinais também são abastecidas e a submucosa, certo? Já no estômago... Professora, Oi. licença, a senhora pretende acabar a apresentação hoje? Eu acho que não vai dar tempo, não. Deixa eu ver. Eu acho que dá tempo. É só essa parte aqui. Ou vocês querem que eu continue na próxima aula? Eu estou correndo. Eu pensava que ia dar tempo, mas não deu. Não, se a senhora acha que falta pouca coisa, tudo certo. É porque tinha horário de outra aula agora, mas parece que não vai ter. Ah, não vai ter, não? Então eu vou concluir. É de Denise ou Dinísia? Dinísia, né? Não acredito. Acho que é anatomia. É anatomia? Enfim, vamos lá, eu vou concluir. E aqui, com relação, deixa eu voltar, né? Ao estômago, nós vamos ter a artéria celíaca, que vai ser responsável pela irrigação do órgão, certo? Mandando, inervando não, irrigando, né, as diversas camadas também que formam a parede desse órgão. Então, os feixes musculares e a submucosa serão também abastecidos por esse
pelos vasos, né, que se ramificam a partir das artérias, da artéria celíaca. O efeito da atividade intestinal e fatores metabólicos do fluxo sanguíneo gastrointestinal. Então, o fluxo sanguíneo intestinal ele vai estar diretamente relacionado ao nível de atividade do trato gastrointestinal. Então, nos períodos interdigestivos ou de repouso, então o fluxo sanguíneo é mais lento, certo? Porque não vai cumprir, não há necessidade de ser elevado, porque é um período em que não está ocorrendo os processos de digestão e de absorção dos nutrientes, né? É um período de inatividade. Então, o fluxo sanguíneo, obviamente, vai ser mais lento. Quando é que esse fluxo intensifica? Quando eu tenho esses processos instalados, quando eu tenho um aumento da motilidade, quando eu tenho um aumento da secreção, quando eu preciso aumentar a absorção dos nutrientes. Então, é observado um aumento do fluxo sanguíneo para atender às necessidades, né, às exigências desse sistema para esses processos, né, de absorção e também de motilidade e secreção, certo? Então, as atividades motora, secretora e absortiva do trato gastrointestinal vão aumentar após a refeição e, consequentemente, o fluxo sanguíneo também vai aumentar para atender às necessidades desses tecidos. Observem que o fluxo sanguíneo, no período interdigestivo, ou seja, no período em que não está acontecendo nenhum processo de motilidade, secreção e absorção, é de 30 ml por minuto para cada 100 gramas de tecido. E quando está em atividade, ou seja, quando ocorrem esses processos, ocorre um aumento aí, como podemos observar, de cerca de 8 vezes, né? Aumentando aí para 250 ml por minuto para cada 100 gramas de tecido. Então, nesse período de 2 a 4 horas, que é o período que vai ser responsável aí pelos processos, né? O fluxo sanguíneo se torna intenso, né? Diminuindo quando cessado esse período, ok? Então, vai depender do organismo, né? Tem organismo que leva 2 horas para que ocorram esses processos. Outros levam mais 4 horas, aqueles organismos que têm uma lentidão aí no metabolismo, certo? Então, uma vez ocorrido isso, logo em seguida, nós temos o restabelecimento do fluxo sanguíneo, que é observado no período interdigestivo, ou seja, nós temos uma redução desse fluxo sanguíneo no repouso. Bem, as possíveis causas do aumento do fluxo sanguíneo durante a atividade gastrointestinal. Então, nós temos 3 possíveis causas. A primeira é a presença de substâncias vasodilatadoras, né, que são liberadas pela mucosa do trato gastrointestinal durante o processo digestivo. E aí nós vamos falar quais são essas substâncias vasodilatadoras que são lançadas. Os hormônios gastrointestinais ou peptídicos, né, como a colicistocinina, o peptídeo intestinal vasoativo. Esse peptídeo, ele não é um hormônio, não é considerado um hormônio gastrointestinal, certo? Porque ele atua em outras situações não relacionadas aí com a atividade relacionada ao sistema gastrointestinal. A gastrina e a secretina, né? Então, aqui nós temos colicistocinina, gastrina e secretina, que são hormônios gastrointestinais propriamente ditos. Aí, na aula da semana que vem, a gente vai saber por quê. Nós temos a segunda possível causa, que é a liberação de cininas, principalmente aí a calidina e a bradicinina, que são potentes vasodilatadores. E essas substâncias, elas são lançadas, elas são secretadas quando as glândulas gastrointestinais que estão localizadas, que estão presentes na parede intestinal, também lançam suas secreções, certo? Então, a segunda causa pode ser por meio dessas substâncias, né? No caso, as cininas, que são lançadas. E a terceira causa possível do aumento do fluxo sanguíneo faz relação com a redução da pressão de oxigênio, né? Então, ocorre uma redução da concentração de oxigênio na parede intestinal e esse efeito promove aí o aumento de 50% a 100% do fluxo sanguíneo na região. Por que
o que é que acontece com essa redução? As células, elas estão requisitando esse oxigênio, certo? Então, por isso que reduz. E aí a necessidade de aumentar o fluxo para atender a essa demanda. E a outra questão relacionada à mesma é a concentração de adenosina. Uma secreção, uma secreção parácrina, certo? E que tem uma função de promover a vasodilatação localmente, certo? Então, também uma substância vasodilatadora que pode até quadruplicar quando ocorre a diminuição do oxigênio, certo? A adenosina. É uma secreção, uma substância parácrina. Fluxo sanguíneo em contracorrente nas vilosidades. Então, nessa figura, nós temos uma arteríola que entra no vilo, certo? E observamos também uma vênula que sai, certo? Então, a arteríola, como a gente bem sabe, tem na sua parede, né, principalmente ali no tocante à musculatura lisa, bem espessa, e ela consegue, dentre os diversos tipos de vasos, né, é ele que consegue controlar muito bem o fluxo sanguíneo, como a gente bem sabe, certo? A arteríola. Então, as vilosidades, elas vão ser abastecidas por esse tipo de vaso, certo? Então, nós temos a arteríola que entra, se ramifica para formar os capilares, como bem observamos aqui. E logo em seguida, nós temos o processo contrário, formando as veias, as vênulas, né? E em seguida, né, as veias. Então, vejam que esses vasos, né, as arteríolas e as vênulas, elas são paralelas umas às outras, certo? E conseguem desviar o fluxo. Então, por exemplo, se eu tenho aqui o fluxo adentrando a essa velocidade, ela consegue desviar para o outro lado, sem nenhum problema. Isso no indivíduo normal, sadio, né? Que não tem nenhum processo patológico instalado, porque caso tenha, nós vamos ter o comprometimento da velocidade, certo? Bem, e aqui nós temos o fluxo, né, arterial. Então, entra por meio da arteríola e o venoso, né, sai por meio da vênula. Então, o circuito, ele como podemos observar, em paralelo. Direções opostas, vasos paralelos e próximos, podendo ocorrer, como eu disse, o desvio, né, de 80% do oxigênio, certo? Das arteríolas, diretamente para as vênulas, sem passar por essas extremidades, como eu falei. Assim, o oxigênio não servirá às funções metabólicas locais dos vírios, dessas regiões apicais, certo? Aonde ocorre esse desvio. Esse desvio ele não é lesivo em condições normais, mas em condições patológicas, sim, porque o indivíduo já tem uma condição instalada, certo? E o que é que pode acontecer? Pode ocorrer o não abastecimento dessas regiões com sangue, acaba provando o que a gente chama, né, de um quadro de isquemia. E se não for sanado, pode levar à destruição, à necrose dessas estruturas, de parte delas ou de toda ela, de toda a velocidade. Olha aqui, centralmente nós temos um capilar lácteo, certo? Um capilar linfático, que é conhecido como lácteo, que é responsável pela absorção dos quilomicrons, certo? E no entorno, né, nós temos os capilares, que vão ser responsáveis aí pelos processos de absorção dos nutrientes, né, de natureza, aí, no caso, as proteínas e os carboidratos. Controle nervoso do fluxo sanguíneo gastrointestinal. Então, nós vamos ter aí a estimulação promovida pelos nervos parasimpáticos, lembram lá do sistema nervoso autônomo? Então, eu tenho essa influência do sistema nervoso parasimpático e do simpático. O sistema nervoso parasimpático vai promover motilidade, secreção e, consequentemente, vasodilatação. Então, aumento do fluxo sanguíneo local, no estômago e no colo distal, e aumento da secreção, certo? Pode promover motilidade, como eu falei. Esse aumento do fluxo sanguíneo, aqui eu vou até falar um pouquinho mais, ocorre provavelmente
com o aumento do fluxo, provavelmente o aumento do fluxo sanguíneo se dê em decorrência do aumento da secreção glandular. Então, para atender a necessidade das glândulas, ocorre esse aumento do fluxo sanguíneo. Não é um efeito direto da estimulação do parasimpático. Já com relação à estimulação dos nervos simpáticos, nós vamos ter um efeito contrário, certo? Então, o parasimpático está lá estimulando, lembrando que esse sistema ele opera em associação com o sistema nervoso entérico, certo, gente? Não esqueça. Então, a estimulação dos nervos simpáticos vai provocar o contrário, né? Vai provocar intensa vasoconstrição das arteríolas, fazendo com que ocorra a redução do fluxo sanguíneo, como bem sabemos. Só que esse efeito, ele não é duradouro, ele é temporário, porque isso acaba comprometendo também os tecidos locais. Então, o que é que acontece? O sistema nervoso, o sistema gastrointestinal, ele promove o que a gente chama de escape autorregulatório. Então, substâncias vasodilatadoras locais são lançadas, né, são secretadas pelas células e acabam promovendo a vasodilatação, inibindo esse efeito aqui da vasoconstrição, certo? Então, mecanismos vasodilatadores metabólicos locais, provocados pela isquemia, pela redução do fluxo sanguíneo, predominam sobre a vasoconstrição simpática e dilatam as arteríolas com retorno do fluxo sanguíneo. A importância da redução nervosa do fluxo sanguíneo gastrointestinal quando outras partes do corpo necessitam de fluxo sanguíneo extra. Isso vai ser observado, por exemplo, na prática de exercício ou quando o indivíduo ele tem um choque circulatório, certo? Então, nós vamos ter a observação disso. Vai permitir a interrupção do fluxo sanguíneo do trato gastrointestinal e esplâncnico por breves períodos de tempo, justamente para atender a necessidade vigente do músculo estriado, certo? Ou da situação emergencial que o organismo se encontra, ok? Então, como eu disse, no choque hemorrágico ou a redução do volume sanguíneo, o sistema nervoso simpático ele vai promover essa vasoconstrição potente, fazendo com que as veias intestinais e mesentéricas de grande calibre, né, desviem, reduzam o seu volume de sangue, né, para a circulação sistêmica, justamente para atender as necessidades que estão pondo em risco, no caso aí do choque hemorrágico ou da baixa volemia, né, certos órgãos que são principais, como o coração e o encéfalo, certo? Tem que ser atendido de imediato, porque pode ocorrer desses órgãos, né, entrarem, né, pode provocar a morte desses órgãos. E o volume que é deslocado das veias intestinais e mesentéricas é da ordem aí de 200 a 400 ml, certo? Então, o intestino, a circulação esplâncnica e intestinal também colaboram aí como órgão de reserva, né, de sangue, certo? Então, mediante aí uma necessidade, ocorre o desvio desse volume de 200 a 400 ml para a circulação sistêmica para atender justamente aqueles órgãos que correm risco de morrer por falta de um fluxo adequado, né? Que, no caso, precisa de oxigênio e também, né, de nutrientes para o seu metabolismo. Exercício físico intenso e hemorragia severa. Também nós vamos observar esse desvio, certo? Por isso que é interessante, durante a ingesta de alimento, né, a gente respeitar aquele período de 2 a 4 horas para poder executar uma atividade física, né? Porque o que é que acontece? Na atividade física, o fluxo sanguíneo vai estar voltado para atender as necessidades do tecido muscular, certo? Então, vai ocorrer esse desvio naturalmente da circulação intestinal, né, esplâncnica ou mesentérica, para justamente atender a essas necessidades do exercício físico ou da hemorragia, ou no caso aí da patologia observada, né, na hemorragia, também ocorre esse desvio.
Bem, então, redução substancialmente do fluxo esplâncnico, cerca de 25% do seu valor de repouso, justamente para garantir, né, que os músculos recebam esse aporte de sangue e, no caso da hemorragia, fazer com que a circulação sistêmica tenha um volume maior. Lembrando que também vai ocorrer vasoconstrição, né, nesses vasos que abastecem, né, o intestino, né, no caso da circulação esplâncnica, né, justamente para ocorrer esse desvio e atender essa necessidade. Então, as reduções temporárias do fluxo sanguíneo esplânico não comprometem o suprimento de oxigênio para o parênquima intestinal, mas as reduções estendidas podem causar, sim, danos irreversíveis. Ok? E aqui são as bibliografias que eu utilizei na construção desse material, certo? Como eu falei, sempre no finalzinho das minhas aulas eu vou colocar a referência utilizada, a referência bibliográfica utilizada, ok? Então, e aqui as imagens foram obtidas, né, desses sites, só para constar. E obrigada, gente, eu pensei que ia dar tempo, mas foi bem longo. Deixa eu só fechar aqui. E voltar. Parar aqui. Vou interromper a gravação.